aconselhamento a todos aqueles que estão nos ouvindo e participando conosco deste culto. O tema para hoje, e se eu posso chamar isso de um aconselhamento, que não é meu, é da palavra de Deus, é: o inimigo quer enfraquecer a nossa fé. Vamos repetir: o inimigo quer enfraquecer a nossa fé. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Vamos ler alguns versículos que diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. A partir do primeiro versículo, Paulo está escrevendo dizendo assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Eu vou repetir aqui: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, ele está encoberto para os que se perdem. Ele está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A imagem de Deus é Cristo Jesus. Ele é a imagem de Deus, perfeita. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Cristo. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, o Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, eu queria começar dizendo aos irmãos o seguinte: Paulo recebeu um ministério, e aqui ele está realmente fazendo um aconselhamento. Então, no primeiro versículo ele diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não nos desfalecemos. Acontece que o inimigo, ele quer enfraquecer a nossa fé. Ele trabalha com este objetivo. Por isso, irmãos, não cansamos de dar glória a Deus, de agradecê-lo pelo fato de que muitas pessoas são curadas, e não é muitas na minha maneira de dizer, são milhões e milhões e milhões de pessoas que são curadas ao redor do mundo, e ninguém quer notificar nos seus telejornalismo. Não, nos telejornais, digo, eles estão falando sobre aqueles que morrem, porque a ideia é fazer o quê? Você acredite que existe a morte, mas não quer que você acredite que existe o Deus da cura. Então, enquanto morre um, é curado, 8, 9, 10 e às vezes mais do que isso são curados para a glória do Senhor. Então, qual é o objetivo do mecanismo de comunicação em massa que lamentavelmente o diabo tem acesso continuamente? É fazer com que nós
nos enfraqueçamos na fé. E aí você recebe notícias, e mais notícias, e mais notícias, e mais notícia. E aí, o que acontece? Vai fazer 90 dias, e isso não passa, e nós estamos orando. Mas olha o que Jesus disse. Jesus disse assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar será salvo. Jesus não está falando da salvação da alma, da salvação eterna. Aquele que perseverar até o fim, em meio às tribulações, em meio à dor, em meio aos sofrimentos, porque todos nós estamos sujeitos a estes sofrimentos. Nós estamos no mundo que jaz no maligno. O Deus das trevas está predominando naqueles que não creem na palavra de Deus, não creem na verdade. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem ele está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, daqueles que não creem. Ah, pastor, mas eu creio. Ontem eu falei sobre isso. Eu creio, mas o diabo também crê em Deus. Mas crer na misericórdia de Deus é necessário ter um relacionamento com Ele. E aí não importa o que aconteça, porque a palavra de Deus diz que você pode passar pelas águas, que você não vai se afogar. Não quer dizer que você não vai afundar. Não quer dizer isso. Você vai afundar, só não vai morrer. Não vai morrer, porque Deus está te amparando. A palavra de Deus diz: se passares pelo fogo, não se queimará. Não quer dizer que você não vai passar pelo fogo, tá? Se você passar, você tem um Deus que vai entrar com você e será o quarto homem na fornalha. Então Deus não está dizendo que o sofrimento não virá, mas em meio a esse sofrimento, se perseverarmos até o fim, então nós seremos salvos. Preste atenção. O que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus está nos ensinando como enfrentar este momento terrível. Veja em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Olha só. Tiago capítulo 4. É do versículo 7, mas eu vou ler um pouquinho antes. Mas não tem problema, eu posso ler este aqui. Olha só. 7, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então presta atenção, o diabo quer enfraquecer a nossa fé. De que maneira? Presta atenção. Na dor, todos nós sentimos dor, não é isso? Todos nós sentimos dor. Na miséria, e às vezes não é nem a nossa miséria, mas a miséria dos outros. Quantas vezes nós vemos milhões de crianças morrendo de fome na miséria, e os seus governantes não estão nem aí para o que está acontecendo. Quantas crianças, quantos adultos morrem de fome, morrem na porta dos hospitais, morrem porque não tem remédio, morrem porque não tem leito, morrem porque não tem médico, morrem porque não tem tratamento. Mas não é que não exista o dinheiro existe, só que vai para o bolso de alguns corruptos, mesmo quando é destinado aquilo. Então ele não chega até o seu final, e aí as pessoas sofrem as consequências. Mas quem está fazendo isso? Satanás está fazendo isso, para que no seu sofrimento você começa
enfraquecer na fé. Talvez você diga que Deus me abandonou, Deus não cuidou de mim, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus em Isaías 59 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, e nem os seus ouvidos tampados para que não nos possa ouvir. Mas o que faz separação entre nós e Deus somente é a nossa iniquidade, é o nosso pecado, é aquilo que desagrada a Deus. Mas eu quero dizer aos irmãos que não crer no Senhor talvez seja a maior iniquidade que eu posso praticar. O maior pecado é não crer no amor, no poder, na presença de Deus na minha vida, que Ele não me abandona, não te abandona, não nos abandona. Ele sempre estende a mão para fazer o melhor para nós. Então, o que está dizendo a palavra de Deus? Que eu preciso resistir ao diabo. Resistir ao diabo. E como é que eu posso resistir ao diabo se eu não estou vendo? Eu só estou vendo o que ele está fazendo. Eu só estou vendo o que está acontecendo. Como é que eu posso resistir ao diabo? Uma das maneiras é essa: permanecer firme na fé. Essa é a forma de dizer para ele: não adianta, haja o que houver, eu darei glória a Deus. Não importa se eu estiver no meio da água, se eu estiver no meio do fogo, se eu estiver no meio da dor, se eu estiver num leito de hospital, não importa onde eu estiver, eu vou dar glória a Deus. Foi assim que Jó fez na sua grande agonia, quando o diabo chegava perto e falava, tentando enfraquecer a sua fé. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele virá me libertar. Aleluia! Então isso é resistir ao diabo. Mas vamos para a palavra do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Preste atenção. Marcos capítulo 5, versículo 35 e 36. Olha o que diz a palavra de Deus. Marcos capítulo 5, versículo 35 e 36. Olha o que diz a palavra do Senhor. Jesus estava seguindo para atender um pedido de oração. Alguém foi até ele e disse para ele, olha só: e passando Jesus, no versículo 21, passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, agitou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, fazia parte da diretoria da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés e rogava-lhes muito, dizendo: minha filha está muito doente, rogo-te que venhas, eles impõem as mãos para que sare e viva. Olha só, irmão. Agora presta atenção no versículo 35. Jesus estava atendendo uma outra pessoa, e naquele período em que ele estava atendendo outra pessoa, então, olha só aqui, versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos seus amigos, alguns que faziam parte da diretoria da sinagoga também, e a quem disseram: a tua filha está morta, não incomodas mais o mestre. Preste atenção, o diabo mandou os seus próprios colegas que ministravam com ele na igreja para fazer com que a sua fé esmurecesse, fazer com que a sua fé diminuísse. Mas o que acontece é que eu preciso entender constantemente que se eu estou clamando a Jesus, se eu estou adorando Jesus, se eu estou me colocando aos pés de Jesus, se eu estou servindo a Jesus, se o meu coração pertence a Jesus, então eu sei que Jesus está aqui. Aleluia! Eu sei que Jesus está perto de mim, Ele quer me abençoar. Então, olha só, e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse a Jairo: não temas, crê somente. Ou seja,
ele estava pedindo que Jesus orasse pela sua filha. Alguém apareceu e Jesus foi dar-lhe atenção. Em seguida aparecem os seus amigos, membros da mesma igreja, membros da mesma sinagoga, fazendo parte da mesma diretoria, e diga para ele: não incomode Jesus, porque a sua filha já morreu. Então o diabo utilizou aquelas pessoas para enfraquecer a fé daquele homem, fazer com que ele desistisse de continuar orando. Então o que o diabo quer? Fazer com que nós paremos de orar. E Jesus não disse isso. Jesus disse: orai sem cessar. Então, e Jesus disse em outra ocasião: orais para que não entreis em tentação. Então veja bem, o diabo vem nos tentar, ele quer que nós não incomodemos o mestre, mas Jesus está perto de mim, ele está dizendo: não temas, crê somente, creia, creia, creia. Os homens disseram, o diabo mandou dizer: diga para Jairo que a filha já morreu. Jesus disse: não temas, crê somente. E olha só, e Jesus chegou à casa daquele homem, glória a Deus, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta. E por que Jesus disse isso? Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Então, crer somente, depender de Jesus é uma forma gigantesca, talvez não, a maior maneira de resistir ao diabo. Olha só, e riam-se dele, versículo 40, porém ele tendo-os feito sair, tomou consigo o pai da menina e os que com ele estava, entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita, que traduzido é menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou. Pergunta é: estava morta ou estava acordada? Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E se Jesus está presente, Ele é o Senhor. Então o diabo pode chegar do jeito que ele quiser, mas temos a arma para vencer. Mas eu quero caminhar com os irmãos mais um pouquinho dentro da palavra de Deus, para a glória e honra do Senhor nosso Deus. Eu quero caminhar com os irmãos. Eu queria dizer para os irmãos que esse maldito Satanás, tá? Olha só, 1 Pedro 5:8. Como é que Jairo ia adivinhar que os seus amigos iriam tentar lhe tirar a fé, fazer com que parassem de crer no Senhor Jesus? 1 Pedro 5:8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Olha só: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Está vendo? Resistir ao diabo, firme na fé. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas eu preciso ter consciência de que o diabo, ele não perde tempo, não perde oportunidade, ele quer te enfraquecer na fé, porque fazendo isso, ele te afasta de Deus, e se ele te afasta de Deus, você para de orar, você não tem mais interesse.
Mesmo sabendo que o Senhor disse: não te deixarei, nem te desampararei. Mesmo sabendo que o Senhor disse: eu sou o Deus que te cura. Eu sou o Senhor teu Deus. Mas preste atenção, meus amados irmãos. Eu quero dizer para vocês que tudo aquilo que o diabo falar é mentira. Tudo que ele falar é mentira. Vamos ver João capítulo 12. João capítulo 12. Eu queria pedir os irmãos desculpa com João capítulo 8, versículo 44. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha só. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o diabo quer enfraquecer a sua fé usando mentira. Por isso o apóstolo Paulo em Coríntios diz: nós temos que não podemos falsificar a verdade, porque senão seremos igual a ele. Então eu preciso pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a luz de Cristo na nossa vida. É o Evangelho que me coloca diante de Deus. É o Evangelho que traz refrigério para a minha alma. É através da palavra do Evangelho de Cristo que vem a salvação para a minha alma. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero levar você a conhecer um pouco mais, tá? Então o diabo usa a dor, a miséria, a fome, olha só, a peste, a pandemia. Ele usa qualquer tipo de mecanismo para nos enfraquecer na fé. Então agora, quando você mais depende de Deus, porque não tem cura para essa maldita doença, então você depende de Deus, porque Ele tem a cura. Jesus é a cura, não só para essa, mas para todas as enfermidades. Olha só, em João capítulo 12, versículo 31, diz assim a palavra do Senhor. 12, 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Versículo 30 diz assim: respondeu Jesus e disse-lhe: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo que será expulso. Ou seja, ele perderá o poder de atacar a sua vida, mas você precisa permanecer firme na fé. Mas qual é o nome desse desgraçado? Apocalipse 12. Olha só, Apocalipse 12. E eu já estou caminhando para terminar, tá? Apocalipse capítulo 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Preste atenção. A partir do versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus.
e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Glória seja dada ao Senhor. Mas o apóstolo João diz no versículo 10: eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora chegado está a salvação e a força e o reino de nosso Deus, aleluia, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Glória a Deus. Vocês viram o nome? Ouviram o nome? Glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para a gente ler, eu já estou terminando, Efésios capítulo 2. Veja Efésios capítulo 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Efésios capítulo 2 diz assim: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Preste atenção, meus irmãos. Esse príncipe das potestades, esse nome é dado também a Satanás. Olha só, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ouviram? Versículo 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aleluia, glória a Deus. Mas nós temos que vencer este maldito inimigo, e nós podemos vencê-lo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo 27. Efésios capítulo 4. Não, olha só, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Então, uma maneira de vitória é não dar ouvido àquilo que ele fala para te enfraquecer na fé. Tá? Não deis lugar ao diabo. Glória a Deus, que essa é uma forma de vitória, irmão. É uma forma de vitória, de vencê-lo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas aí eu quero levá-los de volta a Apocalipse para nós terminarmos a nossa palavra desta noite. Olha o que diz a palavra de Deus, irmãos. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Cristo Jesus, o Senhor. Então, Apocalipse capítulo 20, olha o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Olha só. Versículo 10, olha o que diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Aleluia! Então eu preciso vencer Satanás. E uma forma de vencê-lo é permanecer firme na fé, ainda que as mensagens que recebemos
continuamente sejam mensagens que nos levam emocionalmente a ficarmos desanimados, a ficarmos aborrecidos, a ficarmos entristecidos, mas a palavra de Deus afirma: não te deixarei nem te desampararei. E o Senhor está dizendo: não tem problema, esse diabo eu vou lançar no lago de fogo e enxofre. Vai ser destruído, vai ficar ali derrotado para todo sempre, diz a palavra de Deus, atormentado para todo sempre. Irmãos, ele já está derrotado, e nesta noite eu convido você a crer. Então a palavra da vitória é essa. Jesus disse: aquele que permanecer até o fim será salvo. Ou seja, aquele que não se esmurecer na fé vai ser salvo da miséria, da dor, da peste, vai ser salvo da enfermidade, do espírito de enfermidade, do espírito de morte. Deus vai salvar você da miséria, vai salvar da sua dor. Deus vai te dar alento, Ele vai se manifestar com seu poder e glória na sua vida. Então, perseverar até o fim, como Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. Se Jesus disse isso, Ele está com você agora, e Ele está comigo agora, e nós podemos crer na imensidão do seu grande poder e saber que Ele quer se manifestar na sua vida para curar a enfermidade, para te dar a vitória. Creia somente no Senhor Jesus. Então Satanás não terá possibilidade de enfraquecer a sua fé, porque Jesus Cristo é o Senhor e já o derrotou na cruz do Calvário, e quando ressuscitou dos mortos, venceu-o para todo sempre. E através de Cristo nós somos mais do que vencedores. Jesus disse: no mundo tereis aflições, não temais, creia somente, vocês são mais do que vencedores, porque eu venci o mundo. Que Deus nos abençoe. Pai, nós te agradecemos, porque lemos a tua palavra, Senhor, porque, ó Deus, estamos na tua presença e te glorificamos, Pai, pela multidão das maravilhas que o Senhor tem operado em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, ó Deus, a cura para aqueles que estão doentes. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha levantar aqueles que estão caídos. Que o Senhor venha fortalecer na fé aqueles que estão enfraquecidos. Que o Senhor venha, Deus, trazer de volta aqueles que estão desviados. Que o Senhor possa, Deus, entrar com a esperança em cada vida. Possa, Deus, confirmar a tua palavra em cada coração. O Senhor possa abençoar, fazendo que permaneçam firmes, possam atravessar pelo fogo, pela água, pela pandemia, possa ouvir o que for que o diabo quiser fazer, mas permanecer firme na fé é uma maneira de resisti-lo, e ele vai fugir, porque o Senhor Jesus está aqui perto para nos abençoar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu te glorifico, eu te adoro, em nome do Senhor Jesus, agora e para todo sempre. Amém, amém e glória a Deus. Aleluia. Glória